Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você que vai assistir essa live ao vivo aqui comigo, a live do Senhor. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Vamos orar então para a gente começar a live. Pai querido e Pai amado, graças te dou por esse dia, por esse momento, esse privilégio de podermos ler a Tua palavra, falar do Teu Evangelho. Obrigada, Senhor, porque Suas misericórdias se renovam a cada dia, a cada manhã. Pai, fala conosco, abre o nosso entendimento e o nosso coração para receber a Tua palavra. Coloca o Teu Santo Espírito nesse ambiente e coloque em minha vida para que Ele me direcione, para que Ele me dê sabedoria e discernimento no dirigir essa live. Pai, que eu fale apenas aquilo que está no Evangelho, que todos os comentários sejam feitos de acordo com a Tua palavra. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe você. Boa tarde, boa noite, bom dia para você que está entrando, para você que vai ver a live, Júnior. Seja bem-vindo. Eu sempre peço que quem ainda não foi lá no YouTube, no canal do YouTube, que deixe lá o seu likezinho, que se inscreva no canal, para que o YouTube entenda que a live, que esse conteúdo é relevante e mantenha o canal no ar. Amém? Mas isso é para glorificar o nome de Jesus. Precisamos levar a palavra de Deus para outras pessoas, não só para os nosso relacionamento de internet, como no Instagram, mas também para todos, né? Todos que têm desejo de conhecer mais a palavra. Amém, irmãos? Então nós vamos ler o capítulo 4 de 2 Coríntios e depois eu vou fazer alguns comentários, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 4, verso 1 diz assim: Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem, que ele está encoberto. Deixa eu tirar o som do meu celular, gente, que eu esqueci. Desculpem, viu? Pronto, tirei o som. Seja bem-vindo, Antônio. Então eu parei no versículo 3, né? Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem, que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos,
porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou, o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Gente, eu estava estudando esse capítulo e é tremendo, né? É tremendo, que palavra, que ensinamento. E aí eu fiz algumas anotações e eu coloquei aqui que apesar das nossas fragilidades, Deus escolheu se revelar em nós e através de nós. Nós somos vasos de barro. Paulo fala sobre as pessoas que não entendem ou não creem na palavra de Deus. Ele atribuiu este efeito à atuação do Deus dessa era, o diabo. Ele tem bloqueado o entendimento dos incrédulos. O apóstolo reconhece que os maravilhosos frutos de seu ministério e o resultado da pessoa do Espírito Santo que agia nele, contudo, ele tem pagado um preço por isso. Ele diz que traz sobre si o morrer de Jesus Cristo. As lutas, tribulações, as adversidades são frutos do relacionamento do ser humano com Deus. Porém, essa leve e momentânea tribulação está produzindo uma glória que os sofrimentos da terra não são capazes de superar. A partir disso, Paulo diz que coloca os seus olhos no que é eterno. De maneira astuta, o diabo age para roubar a semente da palavra do coração dos ouvintes. Sobre isso, o Senhor Jesus falou de maneira muito clara na parábola da semeadura, na parábola do semeador. Com resistência a isso, Paulo e sua equipe do ministério não adaptou a mensagem de forma que ela ficasse mais fácil ou atraísse mais pessoas a Jesus. Era o que acontecia naquela época e está acontecendo nos dias atuais, né? Mensagens que são ditas para agradar quem está na igreja. Infelizmente, a gente vê muito coach, a gente vê
muita mensagem sendo falada, não focada na cruz, e isso entristece muito a gente, né? E naquela época já acontecia isso. Então Paulo, ele nunca adaptou a mensagem de forma que ela ficasse mais fácil ou atraísse mais pessoas a Jesus, como acontece nos dias de hoje também. Pelo contrário, como ele mesmo diz no versículo 2 e 3, olha, ele diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos na presença de Deus. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Então ele já fala aqui no verso 2 e 3, que não usou nenhuma forma de engano, nem torceu a palavra de Deus. Ele anunciou o evangelho de maneira clara e expositiva. E ele nos ensina que, enquanto ministro, gente, eu aprendo a cada leitura das cartas de Paulo. Eu aprendo muito com Paulo. Enquanto ministros, ele nos diz que esse é o nosso dever. Guardarmos a palavra de Deus, né? Anunciar o evangelho puro, puro e claro. Expor a palavra conforme ela é, sem colocar nem tirar nenhuma palavra. Há um tesouro magnífico dentro de cada um de nós, pois aprouve a Deus guardar em vasos de barro, que somos nós, seu maravilhoso Espírito Santo. E a mensagem do Evangelho, eu me emociono quando eu leio e vem à minha mente que o meu corpo é templo do Espírito Santo. E isso é um tesouro magnífico que a gente tem dentro de nós. Guardar, nós somos um vaso de barro, onde nós guardamos, nós somos a morada do Espírito Santo. E guardamos a mensagem do Evangelho de Jesus. E mesmo em meio a muitas lutas e provas de vida, provas que a gente passa na vida, tribulações, precisamos resistir às pressões, não desanimar e não perder o controle. E aí eu perguntei, a mim mesmo, como é que eu posso fazer isso? Porque são tantas as lutas e a gente olha a vida de Paulo e vê o que ele passou. Ele diz aqui, olha, que passou por tanta coisa. Ele sofreu, ele foi espancado, ele foi humilhado. E ele suportou isso tudo. E aí eu me perguntei, como é que eu posso resistir a essas pressões que nós passamos, são tão pequenas em relação a muitos irmãos que passam hoje no mundo atual, nos dias atuais, né? São expulsos de suas casas, são enxovalhados, são humilhados, são presos. Existem lugares que eles não podem nem falar a palavra, nem falar o que está na Bíblia, nem uma Bíblia eles podem ter. Mas existem aqui também, aqui no nosso país, aqui no Brasil, pessoas que são muito discriminadas em sua própria família. E eu não sei você, eu não passo por isso, glória a Deus por isso. Mas as minhas tribulações
são muito pequenas perto do que Paulo passa e de que outros irmãos passam, porque quando pessoas que para defender o evangelho se assujeitam a humilhações, a largar tudo, a viver uma vida de escassez, a uma vida de pobreza, isso é tribulação. Mas eles não desistem. Por que 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 eu posso dizer que eu sou agraciado, né? Agraciada por Deus, porque eu tenho uma casa, uma cama para dormir, um chuveiro quente, comida na minha geladeira, mas a gente passa por tribulações. Eu vou dar um exemplo. Hoje, por exemplo, eu acordei ontem à noite, eu tenho um cachorrinho, eu sou louca pelo meu cachorrinho, e ele do nada começou a tossir. E a gente que conhece, né, já percebe algo diferente. E hoje, quando eu acordei, tossiu muito durante a madrugada, e hoje, quando eu acordei, eu notei, ele não quis comer, eu notei que ele estava muito quietinho. E aí eu percebi, eu acho que ele está com febre, alguma coisa está errado. Marquei o pediatra, mas eu não sei por que nós resolvemos levar logo a uma clínica para saber o que estava acontecendo. E glória a Deus por isso, né? Porque foi detectado que ele está com pneumonia, o coração dele está grande, foi feito exames. Amanhã eu volto com ele para a clínica. Queriam interná-lo, mas eu não permiti, porque eu cuido, eu estou dando toda assistência. Então essas pequenas, para mim, são grandes, pequenas tribulações. São grandes porque fora o meu emocional, nosso emocional, que é abalado, porque são serizinhos que a gente cuida, que a gente ama. Ele está com 8 anos e 8 meses, já é um idoso, mas é muito bem cuidado e nunca teve nada, nunca me deu trabalho. O único problema que ele tem é um problema de pele, ele é alérgico à proteína do frango. Então, gente, essas tribulações, o meu emocional fica abalado, são problemas que a gente acha que... Por que que eu pergunto, né? Por que que eu tô passando, gente? Que coisa? Por que agora? Porque tem que ser agora. E aí, quando você vai ver a conta do veterinário, é um dinheiro que você não podia gastar. Entende? É um dinheiro que você não tem para gastar. Mas você tem que gastar. E aí você tem que confiar, né? Na provisão do Senhor, porque Deus é com a gente. A gente que confia no Senhor, a gente confia que o melhor Ele fará. Então, quando eu li esse capítulo e entendi, eu me perguntei, como é que eu posso fazer para resistir às pressões do dia a dia, às pressões das coisas que acontecem que não estão previstas. O que que eu posso fazer? Como é que eu posso reagir a tudo isso? E aí eu entendo, né? E eu sei, e eu orando a Deus, e eu entendi que é repousando, que é descansando a nossa alma no precioso nome de Jesus Cristo. Não existe outra forma. A gente não pode colocar o foco na circunstância. A gente tem que colocar o foco em Jesus. Olhar para o alto, olhar para a cruz e entender que Ele sabe e conhece todas as coisas e o que é melhor para nós. Então está nas mãos dele. A minha vida está nas mãos do Senhor. E tudo que está ligado a mim, obviamente, consequentemente, também está na mão dele. Então é isso que eu aprendo. Que para mim resistir a essas pressões, para que eu não desanime, e não perca o controle da situação, eu preciso depositar a minha vida, a minha confiança no precioso nome de Jesus. Essa
É a única forma da gente ficar bem. Eu já fui muito ansiosa. Glória a Deus. O Senhor foi transformando o meu coração, foi transformando o meu jeito de enxergar as coisas e de entender, né, que enquanto a gente fica focando nas circunstâncias, no problema, a ansiedade aumenta. Enquanto a gente não deposita tudo, absolutamente tudo, nas mãos de Jesus, a coisa não flui, as coisas não andam, porque já aconteceu de eu entregar uma parte da minha vida e dizer para o Senhor, Senhor, deixa que isso aqui eu tomo conta. E não adianta, né, irmãos? Não adianta, você tem que entregar por completo toda a sua vida nas mãos dele. E o resto ele fará, né? Porque ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, quem somos nós para dizer que não vamos vencer? Claro que vamos. Junto com ele, a gente consegue tudo. Amém, meu irmão? Que eu me torne cada dia mais parecida com Paulo. Paulo, ele me traz muita confiança. Quando eu vejo a história de Paulo, eu entendo e eu sempre peço ao Senhor, Senhor, e nas minhas orações eu falo com o Senhor que eu esteja preparada para qualquer coisa que acontecer na minha vida, mas que eu nunca negue o Senhor, que eu nunca vire as costas para o Senhor. Então, irmãos, apesar das tribulações, apesar dos problemas, apesar de tudo que a gente passa, é muito pequeno perto daquilo que o Senhor passou, perto daquilo que que Paulo passou. A gente precisa apenas confiar no Todo-Poderoso, no Deus Altíssimo. Ele é o autor da nossa fé, autor da nossa vida. Ele morreu por mim e por você. Então é isso que eu peço a Ele, Senhor, que eu nunca negue o Teu nome por nada e nem por ninguém. Que eu seja como Paulo. É isso que eu peço a Ele. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Esse estudo foi abençoado. Que capítulo maravilhoso. E olha, eu li o capítulo 5 e já comecei a estudar para amanhã e estou assim, maravilhada com o estudo desses capítulos. Então, gente, até amanhã. Orem por mim. Amanhã estou voltando para o veterinário. E é isso, gente. Vamos orar para terminar essa live. Que Deus nos abençoe. Porque Ele sabe do que nós precisamos. Ele conhece todas as nossas necessidades, né? E às vezes as pessoas perguntam, então por que orar? Porque Ele deseja que a gente abra a nossa boca, que a gente converse com Ele, que a gente fale com Ele. Entende? Então a gente precisa orar sim, mesmo sabendo que Ele já conhece até o final de tudo do que a gente está passando. Mas a gente precisa falar. Então vamos orar para que Deus nos ajude, nos fortaleça, né? Que a gente continue firme e que a gente nunca, em tempo algum, negue o Senhor. Apesar ou haja o que houver, aconteça o que acontecer, em meio a tribulações, em meio a problemas, em meio a tudo que a gente for passar, que isso não nos desanime, que isso não nos tire o foco. Amém, meus irmãos? Então vamos orar para terminar a live. Seja bem-vindo, Evandro. Seja bem-vindo, Valdo. Assistem vocês que entraram agora essa live desde o início. É muito edificante a palavra. Amém? Vamos orar então para terminar a live. Pai querido e Pai amado, gratidão, Senhor, gratidão por essa palavra. Ah, Deus, como é maravilhoso a gente entender, a gente ler cada versículo, cada capítulo
E a gente, parece que o Senhor fala conosco. O Senhor fala, né, Senhor? Porque o Senhor vem com uma palavra de encontro àquilo que a gente está passando. Obrigada, meu Deus, obrigada porque mesmo sabendo que as lutas são grandes, ai, que as tribulações vêm, eu creio que o Senhor é o dono do ouro e da prata, que o Senhor é aquele que provê as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades emocionais, as nossas necessidades materiais. Pai, hoje eu oro em especial pelo Nico. É o meu animal de estimação, Pai querido, e é criação tua. Pai, cuida dele para que essa tribulação que sobreveio hoje, esse problema de pneumonia no coraçãozinho dele, que tudo isso se resolva com a medicação correta, com o cuidado do veterinário. Nos dê condição, Pai, para que a gente consiga cuidar dos nossos animais, do nosso rebanho, como diz na tua palavra, com amor, com cuidado, com zelo, Pai. Eu cuido do Nico com zelo, o Senhor sabe disso. Me ajude, Senhor. Ajude a mim, ajude ao Valdo a conseguirmos dar assistência médica, remédios, tudo que ele precisar, Pai. Cuida também dos nossos corações, das nossas mentes, para que nada nos tire o foco da cruz, nos tire o foco do Senhor. Ajude os nossos irmãos, Senhor, os meus irmãos. Abençoe a cada um que está aqui ao vivo, ouvindo essa live. Parou tudo o que está fazendo para estar aqui, prestando atenção, ouvindo a tua palavra. Ah, Pai, obrigada pela vida de cada um. Abençoa, derrama, Senhor, a unção de cura, derrama o teu poder em cada vida. Dê a eles, Pai, aquilo que eles necessitam. Provisão material, espiritual, emocional. Derrama sobre eles, Pai. Derrama sobre eles, como o Senhor, como eu pedi que derramasse em mim. Derrama sobre eles essa unção, Pai. Dê a eles sabedoria, dê a eles discernimento, para que essa palavra não fique só no conhecimento intelectual, mas que eles guardem-a no coração e que a coloquem em prática, Senhor. Obrigada por seus ensinamentos. Obrigada, Paizinho. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Porque a nossa maior alegria é saber que, mesmo diante de tanta confusão, de tanta perseguição, de pessoas que nos acusam, mesmo diante de tribulações, a gente sabe que isso aqui, nesse mundo, tudo que passamos é momentâneo, que a nossa esperança e a nossa alegria está na cruz, está na vida eterna, porque sabemos que o Senhor morreu por mim, que o Senhor morreu por meus irmãos, para nos salvar. E por sua maravilhosa graça, nós estamos aqui. Não foi por obra, não é por merecimento, porque nós não merecemos nada, Pai querido. Mas mesmo assim, o Senhor derramou sobre nós essa graça maravilhosa. Por isso nós temos a esperança, a alegria de uma morada definitiva que é na vida eterna, junto ao Pai no céu. Obrigada, Pai. Obrigada por preencher os nossos corações com tamanha alegria e esperança. Cuida agora do restante do nosso dia, Pai amado. Cuida também, Senhor, dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul.
Abençoa cada voluntário que continua se dispondo a ajudar aqueles que ainda precisam nos abrigos, os idosos, as crianças, as mulheres. Pai, cuida de cada um. Cuida para que nenhum homem mau se aproxime desses abrigos para prevalecer da fragilidade dessas pessoas. Cuide, Senhor, desses voluntários que estão aí disponíveis a fazer limpezas de suas casas, para a reconstrução da cidade. Abençoa, Senhor, esses voluntários. Peço também, Senhor, bênção para os nossos governantes lá desse estado, para os prefeitos, para os vereadores, para os governantes. Cuida, Senhor, para que todos eles tenham sabedoria e discernimento ao usar cada recurso dado pelo povo para ajudar a esse povo tão sofrido, que fique para eles, que eles não usem para uso próprio, porque o Senhor é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. Ah, Senhor, alcança esses corações desses governantes. Use o teu evangelho, Senhor, que essa palavra alcance muitas pessoas. Usa, Senhor, cada voluntário para levar a tua palavra com ousadia e coragem às pessoas que ainda não te conhecem. É o que eu oro, Jesus. É o que eu oro em seu nome e por amor a ti. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês e até amanhã. Natália, seja bem-vinda. E até amanhã, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Beijos, fiquem com Deus.